Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. A gente hoje aqui vai receber um cara que a história dele se confunde com a história do surgimento e da fundação do grupo Fibratech. Fernando, aí eu falo Fernando, quem que vai lembrar quem que é? Ninguém, porque só minha mãe e minha esposa me chamam de Fernando quando estão bravas comigo. Então, Fernandinho, o pessoal sabe quem é, mas Fernando, Fernandinho, Nandinho do Spinning, Fernandinho das aulas coletivas. o próprio, o próprio, Hoje a gente recebe aqui Fernando Rodrigues. eu mesmo. Que carinhosamente é chamado de Nandinho, Fernandinho por todos, porque ele é muito alto, né? Ele estava até brincando aqui que ele tinha 1,61, e aí ele mediu ontem. 1,59 falaram que era a hora, que não era a altura. Então, o apelido é carinhoso. Bom, Nandinho, primeiro agradecer por você estar aqui hoje, e a gente já queria trazer há um bom tempo também, né? Eu queria que você, se você mesmo falasse da sua história. Vou pedir para você ser breve, porque em outros episódios a gente vai falar, vai trazer você só para falar sobre a história mesmo. Mas hoje a gente vai acabar focando mais no seu trabalho já dentro da empresa, né? Então, me fala, resume para a galera aí sua história dentro do grupo. Bom, muito bem. Aí vem umas coisas muito bacanas à mente, né. Eu trabalhava numa outra empresa de fitness há uns 9 anos, mais ou menos, quase 10 anos, né. Foi a primeira empresa que me contratou em Juiz de Fora quando eu me formei. E surgiu o convite para trabalhar na Tecnofit, que depois se transformou na Fibratech, e foi um negócio muito, muito bacana, que é uma quebra gigante, né, de uma barreira, pô, 9 anos numa empresa, vou abrir mão de tudo para começar a reconstruir tudo de novo. Eu falei assim: "E por que não? E por que não encarar um novo desafio?" E fui com um carinho muito grande, por vários motivos. Primeiro, a proposta inicial, que não era a proposta financeira, era a proposta de que estávamos levando. Quando falo nós levando, né, coloco no eu junto, porque eu brinco falando que a Fibratech não é minha filha, mas é minha sobrinha, minha afilhada. Eu sou tio da Fibratech, né. Posso não ser pai, mas eu sou tio da Fibratech, então tem um carinho aqui imensurável, emocional também, né. Então, naquele começo, eu já me posicionei: "Poxa, eu quero começar coordenando e organizando a parte do ciclismo indoor, a parte do spinning", que era o meu começo ali, e fui estruturando tudo num formato que eu sempre acreditei que era o direcionamento para se gerar um melhor posicionamento de uma empresa de fitness, né, de uma academia, dentro daquela modalidade. A coisa foi crescendo, a Tecnofit se transformou na Fibratech, e na Fibratech ela começou a expandir cada vez mais, até o ponto que eu fui convidado a ser coordenador geral de todas as aulas coletivas, incluindo o spinning, incluindo todas as aulas de ginástica, o que hoje a gente chama de mind, né, que são a yoga, alongamento, meditação, além do próprio hoje também um trabalho nosso exclusivo, que é o bootcamp e o strong, que são duas vertentes, 2 macro jeans que a gente tem, que se transforma numa modalidade exclusiva. É um pequeno resumo de 15 anos de Fibratech. 15 anos de história aí. Para quem não sabe também, o Fernando, apesar de ser o spinning corre na veia dele, tá no braço dele, tá no coração dele, tá na mente dele. Ele também já deu outras aulas coletivas, né. Então, eu já trabalhei com aulas de step, jump, local, aula de abdômen, aula de glúteo, mais o quê? Deixa eu ver. Aula de Taekwondo, Taibo, que Taekwondo. são movimentos de luta coreografados. Pra quem não sabe, eu sou faixa preta de karatê, foi o que me levou pra educação física, o karatê, né. Sou segundo dan em karatê, estilo Shotokan, e utilizar movimentos de luta em uma aula coreografada, trazendo movimentos aeróbios e até movimentos de força explosiva e etcétera, foi algo bacana de se trabalhar também. Então, o próprio Taibo ou a Aerofight, aí depende de como as pessoas queiram chamar, né, são trabalhos bacanas. Nunca dei aula de dança, o meu molejo para dança é algo horrível, mas tem uma história engraçada com a aula de dança.
uma professora foi dar uma aula de zumba num evento, de uma instituição de ensino superior que eu trabalhei, e no dia do desafio. E aí, o coordenador na época lá virou e falou assim: "Pô, Fernando, vai lá em cima, dá uma força pra menina no palco". Pô, cara, eu nunca dancei assim não. "Não, vai lá, você leva jeito, você deu aula de step agora aqui". E, pô, tá, eu fui. E foi muito bacana, todo mundo indo pra direita, eu indo pra esquerda, todo mundo pra esquerda, eu indo pra direita, mas saiu. Foi legal, foi bacana a experiência com aula de dança. Hã, Yoga também não foi uma modalidade que eu nunca cheguei a praticar para poder dar aula, mas já fiz aula de yoga. As aulas todas que a gente tem dentro do grupo, eu já fiz para experimentar, para ver como é, para poder saber falar para o nosso cliente como é que é aquela aula, o que que ela funciona, para que que ela serve. Então, ter essa experiência como coordenador em ir estar lá, pelo menos uma ou outra vez, é fundamental e importante. E a minha experiência nas aulas coletivas vem de alguns modelos de aula e de ter sido professor da cadeira de aulas coletivas em algumas instituições de ensino superior também. Exatamente, ele Hum. lecionou, né, no ensino superior. Foram 16, quase 17 anos dando aula no ensino superior também. Então, se alguém não sabe por que que ele, de professor, chegou a coordenador de coletivos na Fibratech, agora Já já tá tem um caminho ali, já tem a agora eu acho que eu sei já por quê, faz sentido. exatamente. Eu vou andar mais sobre esse tema, mas antes, para o Fernando ficar igual a gente tem um momento gratidão aqui, que é nosso parceiraço aqui, né, a Safra Invest com a Navon, que é a nossa caneca nova, para você Ih, ficar idêntico a nós aqui, né. essa aqui não é bonita não, bonita é pouco pra ela. Ciência que Caraca, meu irmão. inspira e histórias que transformam, é aí é o slogan do nosso podcast, o Papo de Fibra. Pode abrir, já pode botar o cafezinho aqui, já pode ficar igual aí no podcast Vou deixar também. aqui por enquanto, vou admirar, deixa eu admirar. Bom, eh, toda essa história que começou como professor, chegou a coordenador com toda essa experiência aí, né, eh, o que que te motivou a entrar inicialmente lá atrás, só pra galera entender, no mundo do spinning? Dentro do spinning, bom, 2 coisas correm na minha veia de uma forma muito forte. A música, né, minha família toda toca instrumento musical. Meu pai tocava violão e cavaquinho, Você eu sou bateria. baterista, minhas irmãs tocam violão, minha mãe toca acordeon e tocava piano. Então, já tem a música correndo na minha veia e o spinning tem essa conexão com a música muito, muito forte, que traz uma energia diferenciada. E eu ganhei minha primeira bicicleta com 3 anos de idade. Então, era o casamento perfeito, não tinha como não me apaixonar por isso. E quando eu vi a modalidade pela primeira vez, meu olho brilhou de uma forma única, vamos dizer assim. Uma vez me perguntaram: "O que que você gosta mais, do spinning ou do karatê?" Eu falei: "Não me faça uma pergunta difícil dessa, porque eu não vou saber te responder. O karatê me levou para educação física, mas o spinning me mantém numa conexão alma e corpo gigante, imensurável." E quando que era isso? Isso foi em 2000. Em dezembro de 2000 foi quando eu fiz meu primeiro curso de ciclismo indoor, e dali em diante nunca mais larguei. Tô fazendo 25 anos de De spinning. spin. E como é que era o cenário das aulas coletivas fora o spin na época? Isso daí é uma história muito bacana. Então, a gente tinha ali dentro das academias as aulas tradicionais. Local era uma aula bacana, cheia, sempre tinha aquele grupo de mulheres ali, 25 mais, 20 mais, às vezes um pouco de adolescente, mas era uma época que os adolescentes ainda não frequentavam tanto as academias como hoje em dia, possivelmente pelas questões de desmistificar vários estudos que vieram com o tempo. Já tinha, mas ainda era um volume ainda muito pequeno. Então, de 20, 25 anos para cima, você tinha o pessoal dentro da local, que era a principal aula, junto com as aulas de dança. Lembro que na primeira academia que eu fiz estágio, eu fiquei assustado na hora da aula de dança, que tinham mais de 50 pessoas dentro de uma sala, né. O jump ainda era uma modalidade que estava começando a crescer, o step já era uma modalidade consolidada, extremamente forte, né, naquele período, e eram as modalidades que mais se destacavam dentro das academias eram essas. As aulas de alongamento também eram algo bem bacana, estava começando a surgir 2 tipos de movimentos na área fitness, as aulas coreografadas, vamos dizer assim, o que a gente tem hoje de exemplo da Les Mills e no Brasil, como é que chama? A Cida Conte
trazia também o modelo de aula dela, ainda sem um nome fechado para a empresa dela, ou começando a empresa dela, se não me engano. Ela trazia muito forte o Step, que foi a maior referência dela, mas tinha também como é que era? Não era Boot Training não, tinha um Pump, não sei o que Pump, eu não vou lembrar 100% agora, mas era o que combatia diretamente com o Body Pump da Les Mills. Então, Uhum. eram as aulas que estavam começando a se construir, se consolidar no mercado fitness do Brasil, não só daqui de Juiz de Fora, né. A gente tinha é até bacana, porque o professor Marcelo Brigato trabalha hoje dentro do nosso grupo, né, ele estava explodindo com a Aero Cowboy, que foi um negócio muito bacana, surgiu foi para os Estados Unidos, ele fez matéria no Fantástico, uma menina que estudou comigo na faculdade estava junto com o grupo dele ali, então estava surgindo, né, explodindo a criatividade do profissional de educação física dentro dos modelos de aula. E aí vem surgindo nesse mesmo período, começa devagarinho Taekwondo, que depois acabou se diminuindo ou se transformando no que hoje é as aulas dentro das academias com movimentos de luta mais voltados para o MMA, não só para defesa pessoal, mas parte de cardio mesmo. Você tem até alguns estúdios sendo abertos, né? E embora eu não queira dar spoiler, a gente já tem um projeto para isso também dentro da Fibratec muito quase bem estruturado para fechar e colocar ele em prática, né. E então a gente tem esse modelo de aula já indo para esse caminho, que é algo que é muito bacana, né, trazer movimentos diferentes, né. Surgia a ginástica natural, que é algo que vinha com Romano e, na verdade, com outro professor que trabalhava junto com o Romano, que depois ele transformou na bioginástica. Como é que é o nome do professor? Eu vou lembrar depois, que eu conheço essa minha memória, mas é um cara muito, muito bacana mesmo, que se juntou depois até com o próprio Johnny D, o cara que criou o spinning, e ficaram muito amigos, Ó, de um frequentar a casa do outro, e o Johnny vir para o Brasil ficar na casa dele, e ele ir Orlando Canning, e ele poder ir pra casa do Johnny também, virou um negócio muito, muito bacana mesmo. e quando é que você viu que esse era o caminho a seguir, assim? Vou contar uma história engraçada, tá bom? Essa academia que eu trabalhava antes de entrar pra Fibratec, uma das sócias da academia, que depois ficou até como sócia única, né, ela me deu aula na graduação de ginástica de academia. E a modalidade que eu escolhi na época, junto com um grupo que eu trabalhava na faculdade, para poder apresentar no final do período era Step. Então, foi até engraçado porque, assim, eu montei de uma forma bem simples num programa que eu tinha no computador, uma música que tinha uma batida, pra poder fazer a aula de step. Minha mãe passava no meu quarto e viu eu lá subindo e descendo do tapete do meu quarto. Falou: Hum. "Que é isso aí, menino?". "Não, tô treinando pra apresentar no final do período a modalidade". E era a coreografia de step, eu montei a coreografia junto com o pessoal. E aí, quando eu fui contratado na academia, ela sabia que eu tinha apresentado o trabalho e tal, eu estava fazendo aulas de step, e o chão da academia era uma ardósia, então todos os steps tinham uma borrachinha por baixo, a gente chamava de pipoquinha, que era uma borrachinha pequenininha assim, né. Uhum. E aí ela verificou a borrachinha de todos os steps na sala, menos de um, Professor. o dela. Então ela foi no primeiro passo que ela deu mais forte no step, o step correu para um lado, ela bum no chão. E a academia, a parte de ginástica era no segundo andar. Ela desce a escada com um galo gigante na cabeça, olhou pra mim e falou assim: "Você vai dar a próxima aula de step hoje às 7 horas". Eu falei: "Eu? Mas é a aula de avançada". "É você que vai dar aula de step". Eu: "Sim, senhora". E aí dali foi a primeira aula coletiva dentro de academia que eu fui dar. Eu já dava aula de karatê, já tinha uma certa experiência com grupo, mas era mais com criança. E eu fui dar uma aula de step e foi bacana demais. Pedi desculpas pra turma: "Ó galera, minha primeira aula de step, vocês estão vendo que eu tô um pouquinho nervoso", mas fui me desinibindo e fui gostando, né, daquela questão de estar ali no meio do pessoal e dali desembuchei e fui mesmo para a parte de coletivos de uma forma até mais forte. Assumi aula de local, assumi aula de jump e dali não parei mais com aula coletiva. E quando é que você percebeu que dar aula ali não era só estar ensinando, mas, de certa forma, transformando a vida daquelas pessoas através da atividade? Então, transformar a vida das pessoas, a gente começa no primeiro dia de estagiário no salão de musculação, eu já estava percebendo o quanto que a gente tinha um diferencial na vida das pessoas, né. Eh, Teve uma história na musculação muito engraçada que me mostrou como isso era importante. Chegava todo dia para poder trabalhar no salão de musculação
e eu vi uma senhora pegando um pezinho em cima de uma mesa, da mesa que ficava o professor ficava montando o treino, ela pegava um pezinho, colocava até o tórax e voltava. Falei: "Que raio de exercício é esse, gente, que essa mulher tá fazendo? Coisa doida. Quem passou essa porcaria pra essa mulher?" Passou-se 2 semanas, 3 semanas, ela volta na academia com um sorriso gigante e virou e falou assim: "Ontem eu peguei meu neto pela primeira vez no colo". Eu falei: "Caramba!". Eu fico até arrepiado. Agora eu sei qual é a nossa função. A nossa função é transformar a vida das pessoas para elas fazerem algo que seja especial para elas. Que seja especial, seja carregar o neto no colo, brincar com os filhos, que seja ter uma vida melhor, tirar a dor física ou até mesmo a dor mental ou psicológica que ela possui. E aí eu percebi que o meu papel dentro da educação física não era só trabalhar o físico, porque, como eu já dizia, tem um professor meu da graduação há muitos anos atrás, né, eu tenho 20, quase 26 anos de formado. Então, um professor virou pra gente e falou assim: "Cara, não existe esse negócio de corpo e mente. Não é corpo e mente, é corpo, mente, os 2 juntos. Se você tirar um do outro, acabou". Então, a mente faz parte do corpo, então uma coisa está conectada à outra diretamente. Então a gente fazer essa mudança na vida das pessoas foi algo que me motiva até hoje de chegar e ver os olhos das pessoas brilhando. Você fez diferença na minha vida, essa aula fez diferença na minha vida, esse momento fez diferença na minha vida. Eu falei: "Cara, então vocês estão fazendo algo diferenciado na minha vida também". Você é uma troca. Se eu estou fazendo algo diferente para sua vida ser melhor, você pode ter certeza que você está fazendo a minha vida melhor também. Fazer o bem traz o bem pra gente também. Então não tem como eu não fazer algo assim para as pessoas, porque isso vai levar algo muito bom pra minha vida. Não que eu esteja sendo, como é que eu posso dizer? "Ah, vou fazer o bem para os outros só porque eu quero ter um bem pra mim", não. É porque me faz bem fazer o bem pra alguém. Fernando, eu sei que tudo que você faz com o coração e acabou se apaixonando pelo spinning, pelas aulas, né? A gente vai vendo aí o olho marejado aqui ao falar. Eh, mas na sua opinião, o que que torna uma aula coletiva especial para um aluno? Aí você tem que entender, às vezes, até a própria história do aluno. Mas o grande fator diferencial é a gente conseguir compreender, tocar o coração dele para que ele comece a se movimentar, né. Então vamos supor, eu vou levar uma aula de step para alguém, e aí a pessoa vai na aula de step e ela consegue perceber que no dia a dia dela ela tem uma vida melhor. Então, eu consigo agora caminhar mais até o meu trabalho, perdão, caminhar mais até o meu trabalho. A gente começa a falar e movimentar, eu sou descendente de italiano também, então vai conversando, conversando, movimenta os braços. A gente começa a perceber que quando o indivíduo vira e fala assim: "Eu consigo agora caminhar até o meu trabalho e eu não me canso mais. Eu consigo dormir melhor, eu não tenho mais insônia". Aí eu sei que aquela aula fez uma diferença na vida da pessoa. É muito mais do que simplesmente só dar um gasto calórico para ele, um número para ele, mas é quando ele sai da aula e fala assim: "Nossa, ainda bem que eu vim". Aí a aula fez diferença na vida da pessoa. Quando ela abre um sorriso ao final da aula e falou assim: "Nossa, ainda bem que eu não fiquei em casa vendo televisão ou pedindo aquela comida fast food que não me faria o bem que isso aqui me fez". Isso fez a diferença na vida da pessoa. E quando ela chega lá na frente e fala assim: "Atingi o meu objetivo". Que foi? Você emagreceu? Não, eu estou mais feliz na minha vida". Isso daí não tem preço. É esse o diferencial que tem que ser levado para as pessoas. É essa, na minha opinião, o objetivo principal das aulas coletivas hoje em dia. É fazer uma população mais saudável de forma geral, não só fisicamente, muito menos pensar só na parte estética. Porque o estético é algo que a gente percebe que é um volume X de pessoas, mas levar algo que é diferenciado para tirar o que a gente chama hoje de sedentarismo na vida das pessoas, essa é a mágica. A gente brinca que as pessoas procuram a academia muitas vezes com desejos, né? Ficar mais magro, ficar mais bonito, ficar mais forte. Mas o educador físico, eles têm que saber e têm que ler as necessidades da pessoa, que é isso, né? E a Melhorar o necessidade às vezes não tá sono. a necessidade não tá ali estampado à frente, É, é mais profundo, né. Você tem exatamente. que fazer uma leitura mais profunda da pessoa. Esse é o ponto-chave da gente poder encontrar dentro da educação física como um todo, o resultado para uma população melhor.
não é só ler, ele quer emagrecer, que ele quer ganhar massa muscular, quer ficar com o ombro maior, não. O que que ele tem por trás disso daí? Qual que é a dor dele ali por trás? O que que faz ele vir pra cá de verdade? É só porque o ombro dele é menor, caído, porque a postura dele tá assim, porque ele se olha no espelho e não se encontra num quadro estético? Não, tem alguma coisa a mais ali e é a nossa função fazer essa leitura, e isso não pode ficar preso só a um conhecimento superficial, a gente tem que aprofundar E cada vez e a mais. aula tem um componente fundamental, que é o componente social, né. E aí a pandemia mostrou o quanto isso é importante, fundamental também para o ser humano, quanto que isso está ligado a senso de pertencimento, a conexões que inclusive são detectados como fatores importantes nas blue zones, onde se vive mais, onde se tem mais centenários, né. Então, isso é importante. Eu vou trazer uma questão agora, por quê? Quando você olha para determinada, por exemplo, esse podcast, parece simples, mas a gente chegou 2 horas aqui antes, tem uma penca de materiais a serem montados, utilizados, você tem que conectar os parceiros, né, para trazer uma boa experiência. E quem não conhece, às vezes, acha que é simples. Nas aulas coletivas é a mesma coisa, né. Então eu queria desmistificar isso, eu queria te dar a oportunidade agora de você contar um pouco quais são os bastidores de uma boa aula, né, música, energia, ritmo, a empatia do professor. Quais são esses bastidores e o que você e a Fibratec levam em consideração para criar uma determinada aula, às vezes até para tirá-la também, para substituí-la. Acho que é importante as pessoas entenderem, né. Bom, é legal falar sobre isso, porque uma vez eu postei na minha rede social falando justamente sobre esse iceberg. O que as pessoas enxergam na aula? O professor lá, vamos supor, professor de jump, tá lá pulando no jump com aquela música bacana, legal. Ninguém sabe que antes disso, ele em casa vem um ponto que qualquer trabalho que você tenha que fazer, né, ele começa nesse ponto, que é o planejamento. Esse é o ponto chave. O que que eu vou estruturar para a aula? Não é só ir lá e pegar no Spotify e escolher: essa música, essa música, essa. Pronto, acabou". Não. Tem um porquê para cada ponto estar ali, para cada música ou para cada situação estar ali. Por que que aquele exercício é antes e aquele é depois. O porquê que eu vou trabalhar isso aqui agora e isso aqui depois. Então, o primeiro ponto, inclusive de sucesso de uma aula, é justamente a questão do planejamento. E isso não é algo que a gente faz em 10 minutos. Você vai estruturar uma aula, vou trabalhar uma aula de dança. Eu vou trabalhar esse passo que tem essa função, esse e esse objetivo. Para isso vai encaixar essa música e essa música. Mas essa música que está aqui, ela tem que ser posicionada aqui, essa de cá e essa de cá, para gerar não só um efeito motivacional, mas todo o efeito educacional que eu quero, né. É o pedagógico mesmo, do simples Professor para mesmo, o complexo, do fácil fácil para para o difícil. difícil, é construir tudo isso dentro de uma aula e levar isso de forma que faça sentido, que tenha coerência, né. Então, dentro do aspecto que você tem nisso daí, além dos aspectos motivacionais, você tem todas as funções fisiológicas que você quer desenvolver, todos os aspectos biomecânicos e de segurança que a gente tem que trabalhar, né, porque não adianta simplesmente eu falar assim: vou colocar isso aqui, numa aula de local, faço esse exercício", tá, mas esse exercício é seguro? Esse público que frequenta a minha aula pode executar esse movimento? Esse movimento para eles tem que ser trabalhado um pedagógico antes? E quanto tempo antes? Quantas aulas antes? Então esse planejamento não é só aqui ou aqui, ele vem às vezes de mais de um mês para estruturar tudo isso. O spinning é um exemplo muito simples disso, que a gente traz a programação, a periodização, né, para a sala. Então, tem todo um planejamento de qual modelo de aula para cada dia da semana, para não sobrecarregar quem treina de segunda a sábado, para quem treina 3 vezes por semana, não ficar aquém nem além. Quem faz mais de uma Quem faz mais modalidade. de uma modalidade, então, o professor quando ele vai montar o planejamento dele, ele tem que pensar: "Poxa, fulano vem da musculação", não só um fulano, né, mas as pessoas que vão frequentar a minha aula podem vir da musculação, podem sair da aula da musculação, fazer uma aula de jump, vir para minha aula e logo em seguida fazer uma aula de ioga. Como não sobrecarregar um organismo desse? Então, esse planejamento é muito minucioso para não se levar
um cliente nosso a uma lesão, muito pelo contrário, é para levar ele para ter uma qualidade de vida ainda melhor. Então, pensar nisso tudo, pensar na grade de horário de aula, também precisa desse tipo de aspecto. Não é só jogar essa aula aqui, essa aula aqui, essa aula ali. Ah, mas essa aula aqui não está funcionando nesse horário. Por quê? Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma estruturação, vamos pensar melhor? E a gente sempre está avaliando e reavaliando. Planejamento e estruturação, tanto da montagem de aula, como no meu caso, como coordenador, posicionamentos de aula e até mesmo contratações de professores dentro desse mercado nosso de trabalho. Falando do professor, como que o professor se prepara para manter um nível alto na aula, mesmo em aulas às vezes que estão começando, tem poucos alunos, né? Porque para todo professor o que vale é sala cheia, né? Tanto para ele como estado motivacional, quanto para a empresa, porque a empresa está tendo retorno direto, porque o objetivo da empresa é que mais pessoas se encontrem felizes em estar executando aquela aula e tenha aderência ao exercício, que é o grande objetivo, porque a gente sabe que o exercício regular que vai gerar as adaptações que a gente quer por necessidade e vai ajudar ele a se aproximar do desejo dele, Uhum. né. Então, como que o professor se prepara para manter esse nível alto, mesmo nos dias difíceis? Primeiro ponto, uma automotivação, amar o que faz. E eu tenho até uma figurinha que eu acho muito bacana, não importa o tamanho da plateia, você tem que fazer sempre o seu melhor show, né. Então, eu vou dar minha melhor aula, independente do volume de pessoas que estão lá dentro. É óbvio que uma sala cheia te traz aquela energia maior, né. Então, quando a gente começa a perceber que aquilo ali tem alguma coisa que não está 100%, vamos supor: "Poxa, eu tô vendo que tem 2 aulas, 3 aulas seguidas que o meu público não tá legal". Vamos pensar em bolar alguma estratégia para mudar isso? O que que eu posso fazer? Posso fazer uma divulgação em rede social? Posso. Posso fazer uma ação junto com o próprio marketing da academia? Posso. No meu caso, como coordenador, posso chamar o meu coordenador para conversar e a gente sentar e montar um plano de ação, que eu acho que é o ponto-chave, né? Eu, como coordenador, não é simplesmente chegar e falar assim: Fulano, tua aula tá com pouca gente, vai embora. Não. Vamos sentar junto? O que que você acha que está acontecendo? É o seu fazer um papel de coordenador, papel de coach ali no Coach. melhor dos sentidos, né. O que que a gente pode construir junto? E o cara entender que eu não vou estar ali e falar assim: "Ó, não vou te mandar embora. Vamos construir juntos um plano que faça sentido para você, para mim e para a empresa? Vamos". E aí a gente constrói em conjunto esse plano, colocamos em prática e reavaliamos. E aí, melhorou? Não melhorou? O que está acontecendo? O que que você colocou em ação? Ah, eu coloquei isso. Eu não coloquei isso. E se você fizer assim? E se fizer assado? Então, planejar, estruturar, levar e colocar em ação. E ou perceber, opa, tá vendo? Você não fez o que a gente estava planejando. Qual foi o resultado? Se você não mudou nada, nada vai alterar. E quando você fez, teve mudança? Teve mudança. Opa, esse aqui é um dos caminhos. O que que você acha de, além disso aqui que a gente fez, e esse aqui que a gente estava no plano de ação, você deixou de fazer, acrescentar ele? Ah, pode ser, faz sentido para mim. Então, construir isso junto com o professor é fundamental. E trazer ele para o campo da motivação, para ele não deixar cair essa peteca. Poxa, não tá legal? Vamos começar a construir algo para poder ficar legal? Eu sei que você quer um volume maior de pessoas na sua aula. Você também quer um volume maior de pessoas na aula. Eu quero e a empresa quer. O que que você está precisando? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode construir? E buscar a maior dificuldade que muitas pessoas têm, não se ficar preso na bengala da desculpa. "Ah, mas isso é difícil. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas eu não posso. Ah, a culpa é disso, a culpa é daquilo". Assumir também a culpa: "Opa, eu estou falhando nisso. Então o que que eu posso fazer melhor?". Eu acho é a pior termo que a gente pode utilizar. Eu penso que a gente precisa construir e pensar de forma positiva o que que é o melhor para aquele momento, para se construir algo importante para você chegar a um resultado. Agora, ficar parado, minha aula não está legal. Eu vou sentar e esperar ou eu vou tomar alguma atitude? Então, o que eu espero dos nossos professores, da nossa equipe, o que eu busco construir junto com eles, é que eles fiquem inquietos. Se a minha turma tem hoje 12 vagas, eu quero hoje 13 pessoas na minha sala. Pô, mas tem 12 vagas só. Eu quero alguém do lado de fora pensando assim: "Poxa, eu queria estar nessa aula também". É esse o pensamento que eu quero que o professor traga. "Pô, Fernando, mas aquele dia estava chovendo". Eu sei, estava chovendo. Você não foi? Fui. Não teve aluno que foi? Sim. Então por que que os outros não foram? O que que a gente pode fazer
para poder fazer diferencial, para que essa pessoa fale assim: "Eu quero ir mesmo com chuva naquela aula". Então, eu acho que isso é um ponto fundamental para trazer para as pessoas. Conta pra galera, eu vou chegar nesse desafio que é, né, porque você não só foi, você é professor até hoje e se tornou coordenador, então tem os desafios da liderança, né. Mas conta pra galera o que que é o seu trabalho hoje, que ferramentas você utiliza, que tipo de análise você faz, o que que é determinante para você, às vezes, criar uma aula ou tirar uma aula, da onde você tira inspirações para sugerir novas aulas, novas metodologias, como que você gere os professores, para a galera entender. Joia, vamos lá. Os maiores desafios que a gente tem ali, né, com os professores em relação a estar com as aulas ou não, é justamente trazer ferramentas, né, de avaliação. O que que a gente tem hoje de ferramenta de avaliação? Justamente o volume de pessoas em aula. A ferramenta que a gente tem é o percentual de pessoas que frequentam a aula X, Y e Z, e essa avaliação, pelo menos trimestral, né, embora a gente tenha avaliação ali diária, vou olhando no nosso aplicativo, na marcação de aula dos aplicativos, por isso que é importante o nosso cliente estar marcando as aulas no aplicativo e os nossos professores estarem cobrando essa marcação de aula, porque são números. E, como um grande amigo meu fala, os números hoje é o grandioso petróleo, é a informação, é o petróleo do mundo atual. Então, o primeiro ponto importante é justamente você ter as informações corretas, o número de pessoas que estão frequentando aquela aula. Perfeito. Tendo esse número, eu consigo avaliar através de algumas tabelas que eu tenho, alguns gráficos que eu tenho, eh, mês a mês, se aquelas aulas estão crescendo, decrescendo, se aquilo faz sentido comparado com os outros anos e se aquilo faz sentido com o período do próprio ano, né. Vamos supor, janeiro, que é um período que antigamente a galera viajava bastante, hoje em dia já se mostra um volume de pessoas mais presentes na academia. As pessoas não estão viajando tanto quanto antes, então as academias não estão ficando mais tão vazias. Então, já fica complicado até na minha estratégia de colocar um professor X, Férias. Y e Z de férias naquele período, né. Então, até para estruturar o período de férias de cada professor, que é complexo isso também, a necessidade dele e ao mesmo tempo a possibilidade do melhor momento para ele e para a empresa, né, são esses números que vão me dar esse direcionamento também, né. Então, saber o volume de pessoas, se aquela aula naquele dia da semana ou se naquele mês ela é frequentada de forma maior ou menor, e eu consigo avaliar até o próprio comportamento do professor quando ele vê um número desse, como ele vai se portar e falar comigo: "Eu quero uma reunião para a gente melhorar isso daqui", ou "Tá difícil". Então, até o próprio comportamento do professor, quando recebe uma informação dessa, me mostra se aquela aula vai vingar ou não. Se eu preciso trocar o profissional, se eu preciso trocar o modelo de aula, ou se eu preciso criar um plano de ação para que aquela aula vá vingar. A construção de um modelo novo de aula vem distribuído de vários fatores. Dentro deles, eu tenho um cara que incessantemente no Instagram fica me mandando, não vou contar quem é não, fica me mandando várias novidades do mundo inteiro, não fica preso só no Brasil, e isso é bacana, porque às vezes alguma sugestão de ideia faz com que você crie um novo modelo de aula. "Poxa, essa aula aqui é interessante, mas aqui para o Brasil talvez não funcione assim", ou para aqui, para nossa cultura, para nossa realidade, funcione melhor assado. Então, você tem criação de vários modelos de aula que podem ser desenvolvidos, que vão estar presente ou não. O Cross Cycle é um modelo de aula nosso, que eu tô doido para retornar para a grade de horários, mas eu preciso encontrar também a pessoa certa para estar naquela aula. Não adianta colocar qualquer um. Ah, esse Uhum. cara dá aula de bike e dá aula de funcional. Beleza. Ele vai estar motivado a trabalhar com os 2 modelos de aula numa aula só? Não. Então, infelizmente, esse cara não dá para colocar na aula. Esse ponto também tem que ser bem Tem estruturado. que brilhar o olho do professor, né. Tem que brilhar o olho do professor. E como que a Fibratec faz hoje para ter os melhores profissionais ou preparar os melhores profissionais, para que eles sejam, né, se tornem os melhores profissionais? A gente vem construindo com muito suor, né, uma nova cultura, né. Isso ano passado a gente sentou com calma, eu e o Rogério mesmo, a gente sentou com calma e falou assim: "Vamos fazer a construção do Fibratec 2.0, vamos amadurecer
algo para reconstruir uma cultura forte e trazer ela para ficar ainda mais intensa e mais consolidada ainda do que já foi construído? Vamos. E a gente está batalhando muito para isso, com reuniões, que agora são mais constantes. Segundo, com conscientização de como um profissional deve se comportar, né? E avaliações Dados. constantes, dados, informações e formação. É. A formação do profissional também é Cursos, né? fundamental. Curso, atualização, Congressos. informações de qualidade não só presas à única modalidade que o indivíduo trabalha, né. Ah, o profe é um professor de ioga. Ah, por que que ele não pode fazer um curso de programação neurolinguística para ele trabalhar melhor a comunicação dele? Por que que ele não pode trabalhar um conhecimento relacionado à parte comportamental, perfil comportamental, para entender melhor os vários modelos de clientes que ele tem dentro da sala dele? Então, trazer mais informações que vão promover um melhor entendimento de como se comportar e como atender melhor. Não gosto muito do termo atender, eu gosto de acolher. Porque eu Uhum. acredito que a gente não só atenda, atender é algo mais frio. O acolhimento é algo que o ser humano gosta, necessita e quer. Então, como acolher melhor quem está dentro daquela sala, né? Então, isso é um ponto chave para se trazer, né? Constante educação, né? Um processo educacional contínuo, um processo de conscientização de mais conhecimento que não fique preso somente à área específica, né? A ele trabalhar com um leque de informações melhores e a a comunicação entre os professores e comigo. Então, reunião um a um é um ponto-chave que a gente está construindo e desenvolvendo, reuniões constantes com os professores, feedback, né, e cuidado para não usar o outro modelo, né, Hum. só o feedback negativo, não vou É, citar o o outro nome termo que dele. usa, né, mas o feedback negativo não, elogiar também, né. Se a gente traz o reforço positivo pro nosso cliente que: "Olha, seu movimento tá ótimo, por que não fazer isso também com o nosso professor?". Então, esse reforço positivo também é fundamental. "Parabéns pela sua aula, parabéns pelo teu empenho, parabéns por ter feito isso aqui para mim, parabéns por ter me ajudado nessa informação ou nessa situação". Isso também é importante. Bom, a gente falou dessa trajetória de professor coordenador, agora eu quero explorar esse papel da liderança e da gestão. Como é que foi essa transição de professor para coordenador, né? Ela não correu 100% porque você é professor até hoje, né? O que acho que dá o diferencial para gente de você estar vivendo o chão da sala ali até hoje. Mas é lógico que é uma virada de chave, né? Você tem que se autoliderar quando você é só professor, e agora você tem que liderar um time que não para de crescer, e se Deus quiser, não vai parar de Vai crescer, continuar crescendo né? mais e mais. E um dos nossos objetivos é voltar a ser a maior referência de aula coletiva, com todas as aulas cheias e a gente entendendo o nosso público e trazendo experiências, como sempre, inovadoras e únicas, que normalmente são copiadas aqui em Juiz de Fora, né. Então, eu acho que é o legal, a gente brinca, né, enquanto a gente está sendo copiado, é sinal que a gente está no No caminho caminho certo. certo. Então conta aí pra gente como é que foi essa transição de gestão mesmo de um time, né? Bom, primeiro ponto importante, né, sempre gostei de trabalhar com pessoas. É gratificante, é interessante. E a questão de estar à frente, de liderar, vai muito pelo caminho de querer trabalhar um direcionamento que eu acredito ser o melhor direcionamento e levar pessoas junto comigo, inspirar pessoas junto comigo, né. Eu acho que eu vejo muito que coordenador é ordenar em conjunto, né. Então, não sou eu dando ordem neles, nem eles recebendo ordens minhas, mas a gente trabalhar em conjunto, cooperando um com o outro, para uma evolução, para um crescimento em um direcionamento. Qual o direcionamento? Direcionamento que a empresa quer levar para aquelas modalidades, qual o objetivo principal que a gente quer levar para as pessoas. "Ah, eu quero tirar as pessoas do sedentarismo", perfeito. Como vamos construir isso em conjunto? Então, isso foi uma vontade que veio, de um primeiro momento de querer organizar lá no passado, quando eu vi uma outra empresa, 2 pessoas numa recepção de uma academia brigando.
eu quero pôr meu nome na aula de spinning, você não pode pôr o seu nome, que quase saíram no tapa. Eu falei: "Cara, no dia que eu for trabalhar com spinning", que foi a primeira coordenação que eu assumi, eu não quero ver nenhum cliente meu brigando por isso. Então, eu quero organizar as coisas de forma que a gente tenha, eh eh, um melhor ambiente possível de paz e harmonia com todos, né, sem gerar discussões, sem gerar briga, sem gerar desentendimento, porque eu acredito que ali não é o ambiente para isso, né. Então, acho que foi o primeiro momento que eu comecei a tomar essa decisão de eu preciso tomar a frente, porque nenhuma outra pessoa vai querer tomar essa frente, carregar essa bomba. E eu gosto. Eu gosto de estar à frente. É interessante como eu gosto de estar ali para lidar com as pessoas. Não é questão de. Eu já vi gente falando assim: ah, ele gosta de ser coordenador por causa de status. Não. Porque eu gosto de estar com pessoas e ver, poxa, fulano que começou assim, hoje olha onde ele tá. E olha como é que ele vai evoluindo, vai crescendo. Eu dar esse start nas pessoas é gratificante, né. Eh, Exemplo bobo, quando a Tecnofit começou, eu estava feliz por ver amigos meus conquistando aquilo ali. Então, você ser alguém que se sente feliz em ver as outras pessoas conquistarem algo, mostra o papel de importância que um líder tem de levar a evolução para todos em sua volta. Eu não sou alguém que tem que comandar os outros, eu sou alguém que tem que transformar as pessoas a se tornarem líderes também. Que seja líder dentro de uma sala, que seja líder que ele possa depois não estar mais conosco, mas estar evoluindo e crescendo cada vez mais. Então, se eu transformar a vida de uma pessoa, eu estou sendo líder, sendo ele um cliente meu dentro da academia, sendo um cliente meu personalizado, ou sendo um professor dentro da empresa que eu sou um líder. Então, veio de forma muito natural para mim estar presente como líder e estruturar e organizar as coisas para levar algo melhor para todos num ambiente saudável. E como que mantém um padrão, assim? Porque o nível de exigência do nosso cliente é alto, né? Como que você faz para buscar manter um padrão e numa modalidade que você, vamos dizer assim, é doutor PhD, que é o spinning, creio que existe uma facilidade maior. Em outras modalidades, eh, tem provavelmente um desafio maior também, né? Sim e não, né, porque a partir do momento que você tem como liderar a equipe, qual o direcionamento que você quer, independente da modalidade, você começa a compreender como ela funciona, você sabe como o público que vai estar ali e como você vai direcionar o professor para poder direcionar o seu público. Então, vou dar um exemplo simples, nunca dei aula de ioga, mas compreendo quais são os direcionamentos que os professores de ioga têm e as necessidades que eles possuem. Através desses direcionamentos e dessas necessidades, eu consigo direcionar para onde eu vou orientar esse profissional, esse professor, esse instrutor, para ele levar a turma dele ao sucesso. Então, compreender um pouco da não só da modalidade, mas do comportamento daquelas pessoas e qual o direcionamento que eles estão indo, é que facilita. E ser a ponte, né, eu brinco às vezes falando assim: "Eu sou o para-raio". Se a direção precisa de algo, eles vão para cima de mim. Se o marketing precisa de algo, ele vai para cima de mim. Se o cliente precisa de algo, ele vai para cima Eu de ia mim. falar isso Se o agora. professor precisa de algo, precisa de mim. Pressão de todos De os todos os lados. lados. E aí, é algo que eu aprendi lá atrás. Um dos pontos fundamentais para quem está na liderança é aprender a trabalhar em cima de pressão. Tem hora que é difícil, tem hora que é vontade É, de dar uma o xingada. Lázaro do Carmo fala: "Aprenda a dormir no barulho", né. Então, na hora que a gente começa a compreender que você está no meio do caos, mas se você mantiver a sua mente controlada, aí vem de onde eu vim para educação física, vem do karatê. Uhum. Na hora que você tá no meio de uma luta, se eu entrar em desespero: "Ah, meu Deus do céu!", aí já era, aí eu perdi a luta. Mas se eu mantiver a mente focada, concentrada no que eu preciso direcionar, aí fica mais tranquilo de eu conseguir combater todas essas dificuldades, né. É engraçado porque eu hoje eu não tenho treinado karatê como eu gostaria. Eu vou de vez em quando treinar no dojo, mas o karatê não sai da nossa vida. Então todas as questões que eu tenho enraizadas do karatê, não demonstrar que você tá cansado, não. Mesmo cansado, eu vou além. Mesmo com dificuldade, eu persisto e vou manter firme. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, tô avariado, eu ainda assim eu vou persistir, vou continuar e não vou me permitir
falhar, vou fazer o meu melhor da melhor forma que eu puder entregar, eu vou fazer o meu melhor. Eu acredito muito nesse caminho e é isso que me encanta tanto, manter a coordenação firme e forte e seguir dentro do que eu acredito ser o melhor. A gente falou essa trajetória desde Tecnofit, né? E só que agora, como o grupo Fibratec, o grupo expandiu, tem 2 modelos De de negócio. negócio, né, de academia, e está em franco crescimento novamente, que é algo que a gente viveu a pré-pandemia, né, e agora se retoma isso, de uma maneira bem forte. Pra você hoje, considerando toda essa trajetória, como você a sua história se mistura da empresa, né, você é quase cofundador, o que que significa ser Fibratec hoje? Putz, cara, que pergunta cabulosa essa. O que que significa ser Fibratech? Bom, vamos lá, posso fazer algumas comparações? Deve, aí, Então pode. vamos lá. O que que significa para as pessoas hoje ter uma BMW, né? Significa ter um alto padrão de qualidade, uma autocobrança em relação a padrões de qualidade. O que que hoje significa ter um iPhone ou ter um outro telefone de alta qualidade? É que você vai ter um equipamento de alta resolução, que vai te levar aos níveis inimagináveis de algo que você fala assim: "Cara, nem sabia que eu podia fazer isso tudo". Então o que que significa hoje para mim ser Fibratech? É ter um alto padrão de qualidade, um nível gigante de exigência e saber que daquilo ali a responsabilidade para fazer uma entrega cada vez melhor, e eu posso fazer melhor cada vez mais, é algo que tem que estar enraizado dentro do meu coração, não só dentro do meu corpo, dentro do meu coração como um todo, tem que estar na minha alma isso. Então, hoje, ser Fibratec é saber que eu tenho que ter um alto padrão de entrega e a responsabilidade, junto com a profissão de educador físico, de fazer o meu melhor. E aí, quando eu digo educador físico, não só professor. Professor, coordenador, gestor, profissional da saúde, como um todo. Fazer o meu melhor e entregar o meu melhor todos os dias. Porque o nome é muito forte para mim e, como você falou, como cofundador, como tá ali, eu não estava nas reuniões, mas eu vi as reuniões acontecendo no projeto embrionário. Então, a responsabilidade é muito grande para mim, porque o nome Fibratec me entrega um alto padrão, e eu tenho que entregar o meu melhor padrão para todos que estiverem em volta de mim. E aquele dia que às vezes a gente falha, eu falo assim: "Eu posso fazer melhor que isso, eu preciso fazer melhor que isso". Então, é o desafio de todos os dias fazer o meu melhor. O BMW é, pô, patrocinar o Papo de Fibra aí, né, tá dada aí a ligação aí, né. Alto padrão, né, alta tecnologia. Ô, galera da Apple, ajuda aí também. Nosso patrocinador aqui ia ser bacana, hein? É legal o Fernando falar isso, porque realmente a Fibratec é uma empresa de Juiz de Fora para Juiz de Fora e agora tá, né, a primeira unidade foi em Ubá e a gente vai lançando nossos tentáculos aqui na região da Zona da Mata Mineira. E foi nascida e criada aqui, né, na terrinha, e de pessoas que são daqui também. E o Fernando, antes de ser coordenador, nós somos colegas de trabalho. Eu fui estagiário onde na academia em que o Fernando era professor já, e aí Legal de falar que o Dudu, né, que é sócio, foi meu estagiário direto, 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 né. o Michel também, que é o terceiro sócio da empresa, os fundadores, né, junto com o Bambam, que não está mais. O E aí a gente viu tudo isso, a gente criou uma equipe muito forte, né, naquela época, essa outra academia. A academia infelizmente não Era uma veio referência nacional, mas não nacional, permaneceu em em Juiz de Juiz de Fora. Fora, mas gerou muito aprendizado, e dali ficou a vontade de fazer algo num padrão muito alto, tudo isso que o Fernando falou. E aí ele viu isso nascer nas conversas, viu isso nascer nos É sonhos, interessante literalmente, entender né. porque, assim, quando a gente fala de Fibratec, eu não penso Fibratec como uma academia de Juiz de Fora, eu penso Fibratec como uma academia a nível nacional, referência a nível nacional. Então,
não dá para pensar que: "Ah, não, é só uma academia de Juiz de Fora", não pode menosprezar Juiz de Fora, mas também não pode menosprezar a academia, e nós temos um padrão, ou uma responsabilidade de padrão a nível nacional muito forte para a gente brigar de igual para igual com qualquer outro nome forte que possa ter no país. É minha forma de pensar, é minha forma de agir. O nosso mindset são de 100 unidades, né, que é lá desde as reuniões de Aham. Tecnofit, né. Mas eu digo assim, o orgulho de estar aqui em JF e nascer aqui e estar saindo daqui, né. Muitas vezes a gente valoriza muito o que vem de fora, mas, a gente tem que, né, bater palma para quem começa aqui e leva o que de melhor tem aqui para outros locais também. Então a gente teve essa experiência junto, desde o início, né, então isso é bem bacana. Bom, como que as coletivas ajudam a reter clientes e criar comunidade? Ah, isso é uma pergunta legal, porque a gente começa a falar de tribalização, de construir tribos, de construir grupos de pessoas, do que você já comentou antes, de sociabilização, né, que ficou muito restrito durante o período da pandemia e agora a gente está reconstruindo, depois de quase 6 anos, reconstruindo ainda mais forte esse sentimento de fazemos parte de algo maior do que só a academia. Então, você tem a tribo do spinning, você tem a tribo do bootcamp, você tem a tribo da yoga, você tem a tribo das aulas de ginástica localizada, a tribo do pilates. Então, Fit dance, Fit dance, bem lembrado, o fit dance, né, então você começa a construir as tribos de cada modalidade de aula, e quando a pessoa está ali dentro daquela sala, ela se sente parte de algo maior que só uma aula. Não, eu estou junto com outras pessoas, eu estou crescendo junto com outras pessoas, eu faço parte de algo maior do que só estar dentro de uma academia. E aí você constrói essas comunidades, e elas interagem entre si de forma ainda maior. Então, na minha visão como gestor, na minha visão como professor, na minha visão como educador físico, o trabalho de aulas coletivas traz uma retenção, pensando em gestão, uma retenção maior de grupos de pessoas que se conhecem e querem se manter conectadas no dia a dia. Então, acaba uma aula, tem um café da manhã construído até pelos próprios clientes, que é muito bacana isso, né? O professor que promove aquela aula diferenciada, integração. a integração, né, então tudo isso faz um diferencial muito grande das pessoas estarem ali, se sentindo parte de algo muito maior do que só levantar peso ou do que só suar, mas estar em conjunto com outras pessoas. E aí você constrói amizade, se parar para pensar, constrói até histórias de amor dentro da própria academia, né. Se bobear, a gente tem ali várias pessoas que se conheceram entre si, viraram casal, viraram família, e hoje com a Fibratech com 15 anos, se bobear já temos filhos de clientes É que já são verdade. clientes nossos. Então, construir isso, você transforma a vida das pessoas em algo muito maior do que só levar o exercício físico, é um movimento de mudança na vida das pessoas. E isso estar em social faz algo mágico acontecer em uma comunidade maior, que não é só um modelo de aula. É quando um cliente vira para o outro e fala assim: "Poxa, eu vim na aula segunda-feira, você não veio, o que aconteceu contigo?" Falei: "Olha só como é que eles vão se conversando e E aí criando". vão festas de final de ano, e Aí aí, né, aí vira algo que, assim, amizades que se é constroem, né, muito maior. É uma rede social física, física. não é É. uma rede social virtual, é uma rede social física, presencialmente ali todos os dias. Quais são os aí essas perguntas aqui muitos clientes vão querer saber. Quais são os próximos passos ou sonhos para o setor das coletivas? Putz, vamos lá. O primeiro passo fundamental é a gente estruturar uma melhora no nosso campo de imagem, marketing, para trazer aulas melhores e modelos de aulas diferenciados para os nossos clientes. Temos alguns projetos ali guardados que eu quero tirar da gaveta, que eu quero encontrar o profissional certo para isso. A construção de que a gente possa trazer um time ainda mais forte, não mudar os professores, mas principalmente pensar em transformar esses professores em professores ainda mais fortes dentro das suas aulas, referências ainda maiores dentro não só da cidade, porque a Fibratech hoje em dia não é só Juiz de Fora, temos hoje o Ubá e quem sabe mais para frente algumas outras regiões,
Mas a ideia é de construir não só novos modelos de aula, mas principalmente aumentar o volume de quadro de horários para poder atingir mais clientes. Esse é um ponto-chave e um compromisso-chave para a gente para os próximos anos, meses aí, mas ao mesmo tempo entender ainda melhor, através de pesquisas de satisfação, através de informações com os nossos clientes, o que eles querem. Legal. Ponto-chave que a gente tem dentro, né, da Fibratech, e é legal falar disso, é a nossa pesquisa que a gente chama de NPS. Porque ali é o ponto-chave que o nosso cliente tem de comunicação, de canal de comunicação conosco, onde aquilo ali fica registrado. Porque no dia a dia, se o cliente às vezes vem conversar contigo no boca a boca, você não vai lembrar 100%, mas ali você tem registrado para levar até para próprias reuniões e falar: olha, essas são as nossas necessidades, essas são os nossos pontos a aprimorar, né? Um desses dias eu fui abrir uma pesquisa NPS, uma aluna comentando uma coisa, falou: desculpa te fazer de fazer uma reclamação sobre isso. Aí eu respondi para ela: "Olha, eu não vi reclamação nenhuma, eu vi uma consultoria que você está me dando de uma necessidade sua, muito plausível, que a gente pode atender". E aí levei isso para um desenvolvimento, desenvolvemos e entregamos, não demorou muito. Fernando, eu queria agradecer a você por ter conseguido atingir essa situação que era uma solicitação nossa. Estamos felizes por isso. Eu quero ouvir mais os clientes, eu quero entender mais as necessidades deles, eu quero atender mais essas necessidades. Aí diferenciar necessidade de capricho, de vontade, né. "Ah, eu queria muito que tivesse uma sauna dentro da sala de ginástica. Desculpa, mas aí vai ficar mais complicado. Ah, eu queria muito que a gente tivesse 27 ar-condicionados para a sala ficar -45. Aí vai ficar mais difícil". Mas o que é realmente plausível, o que é realmente algo que faz sentido e traz um momento diferenciado, né, um movimento diferenciado na vida deles, a melhor hora do dia deles, aí a gente pode batalhar com todo o carinho para poder alcançar. A melhor hora do dia deles é a hora de fibra. É a hora de fibra. Boa. Eh, Manda uma mensagem para os professores, alunos que se inspiram em você. Bom, primeiro, poxa, vocês fazem umas perguntas às vezes que deixa a gente maluco, né. Mensagem para as pessoas que se inspiram em mim. Eh Vamos juntos seguir em frente. Pode ter certeza absoluta que se você se inspira em mim, é porque você me toca dentro do coração. E se me toca dentro do coração, é porque você também me inspira. E isso vai para os professores, vai para os alunos, vai para os gestores, vai para os amigos que trabalham comigo todos os dias, de um bom dia, boa tarde, boa noite, de um abraço ou até mesmo de uma oração que às vezes as pessoas não sabem que a gente está dando para elas de presente, de carinho, e sabe que recebe essa boa vibração também de volta, Energia, né? é energia. Então, se você se inspira em mim, pode ter certeza que alguma coisa eu também vou estar me inspirando em vocês. É uma troca, não é um momento de só eu, eu sou o fera, eu sou o cara, eu sou o diferencial. Não, é porque nós estamos em conexão. Então eu recebo essa energia também deles. Acho que esse é um ponto fundamental para que todos entendam que eu não sou diferente de ninguém, mas nós juntos vamos longe e mais fortes. Bom, queria agradecer ao Fernandinho. Acho que a gente conseguiu expor um pouco do que acontece por trás das aulas, né? Trazer essa informação de qualidade, expor também o que que gerir, né, as aulas. Imagina a complexidade. Você vai montar um quadro de aulas, tem que levar em consideração quais são os horários que os clientes estão acostumados, A né, a frequentar, frequentar, o que que eles, como clientes, de acordo com o seu perfil, espera de ter naquele horário. Eh, cultura da própria unidade, cul isso também conta A muito gente vê muito isso, né. a necessidade dos clientes que frequentam de horário X, Y e Z, e se eles vão aderir à aula ou não. Então, tudo isso faz um diferencial gigante, gigante mesmo na hora de montar um quadro de horários. E essa análise, ela é minuciosa. Tem um cliente meu que é cirurgião, ele fala assim: "Toda cirurgia é igual. Na hora que você faz o primeiro corte, aí tudo é É diferente". Então, diferente. toda vez que abre uma unidade, toda unidade que abre é igual, mas a É, primeiro momento que você começa a organizar tudo, é na tudo primeira aula é diferente, tudo é tudo diferente. diferente. Então, é exatamente. E aí
a gente ainda tem a questão de selecionar o quadro de professores. Os professores são especialistas, muitas vezes eles não dão mais de uma aula, então isso envolve toda uma estrutura de logística, deslocamento, que tem que ser pensado, porque tem que encaixar para o professor também para valer a pena para ele se sentir motivado para a aula, né? Tem muitas academias que não cumprem as regras, né, de ter professores A a efetivamente. questão da gente não se dar ao luxo de sair das regras, né, É que isso o aí. faz trabalhar de forma correta pode nos limitar em certos pontos, mas ao mesmo tempo nos traz a força de trazer um trabalho de qualidade É isso e aí. entregar isso para o nosso cliente e ter essa certeza. A gente prefere ter menos estruturando para ter mais com qualidade, do que ter mais de qualquer jeito, né, vamos dizer assim. Eh, e aí é literalmente um jogo de xadrez que tem que ser montado unidade a unidade, né, e posteriormente a isso, o monitoramento usando os dados, a resistência, às vezes, de um professor em utilizar o recurso para que vai dar o dado corretamente, a resistência, às vezes, do cliente de usar De o usar o curso recurso para a gente poder ter as informações que ele que ele gostaria gostaria que a que gente tivesse para tivesse. ter as decisões que a gente tem que tomar. Então São é desafios. muito desafio. Aí você bota isso em uma unidade, aí você multiplica por 5 unidades, aí você já bota um corpo de professor que eram 5 viram 15 viram 20 viram 25. Então, assim, não é uma tarefa fácil, acho que trazer esse esclarecimento é bom, mas também saber que existe toda essa análise, existe todo um objetivo e um sonho de fazer o que a gente quer, que é ter aula de cabo a rabo No cheia, quadro de horários, né. entendendo muito bem o cliente, a persona, entregando o que ele quer na hora que ele quer e com a qualidade da BMW, da Apple, né, da Da Fibratec, Fibratec. né. Eh, então, assim, queria agradecer, Fernandinho, pela também por todo o sua dedicação à Fibratec, de você realmente se misturar entre, muitas vezes, eh, professor, gestor, mas como quase fundador, né, eh, de horas e horas que poderia estar com os filhos, poderia estar tocando bateria, poderia estar com seu pai, com a sua mãe, cuidando deles, que a gente sabe que, né, seu pai e sua mãe estão precisando cada vez mais de você, e que tudo isso é fundamental na sua vida, e eu sei que você muitas vezes encaixa a Fibratec nesse meio aí, né. É uma inspiração para todos nós, de energia, porque ele acorda, assim, 6 horas da manhã, 5h30 e vai até a hora de dormir. Se você encontrar com ele, tá a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas não sabem o tanto de pau que tá quebrando por trás. Eu sei porque eu lido diretamente com ele, As dificuldades, as as discussões, dores as né, dores. e a gente tá ali, sabe que tem problema, mas a gente tá focado na resolução desses problemas, e tem dia que é noite, né, que é uma verdade, e muitas vezes quando eu mando mensagem para ele de um jeito, ele já sabe como é que eu tô, quando ele me manda também já Já sei, sabe. cada um A gente sabe já o sabe ler tempo, o outro. já sabe que tem que dar um tempo para o outro, né, para responder, Pensa, para pensar e respira. tal, que é justamente, essa cumplicidade que vai se formando, com o tempo, porque todo mundo que tem o mesmo objetivo, que é entregar o padrão Fibratec É engraçado para porque a vocês. gente brinca, né, falando assim: "Pô, pode falar mal de mim, mas não fala mal do meu filho não. Então pode falar mal das coisas, mas não fala mal da minha Fibratec não, É, porque senão eu viro bicho". é isso, né, é esse sentimento de pertence mesmo que você tem, que você vibra, que você, traz, e a ideia é que a gente cresça, as aulas realmente com responsabilidade, com qualidade, sem atropelar, e que a gente também cresça a empresa, né, cada vez mais, para gerar mais oportunidades também de mais mudança nas vidas das pessoas, e mais pessoas
compartilhando conosco esse nosso objetivo. Bom, feito o agradecimento, ninguém chega aqui e sai sem de mão vazia, vamos dizer assim. Você já ganhou a caneca e aí a gente tem um parceiraço aqui, que é o Lourdes. E aí o Lourdes hoje tá te dando aqui um vale consumo, né? E aí você vai poder ir aproveitar esse vale consumo lá com a patroa, né? Vai ficar bacana isso aí, muito bom. Ela tá lá aproveitando aí. O Fernandinho não é muito chegado não, mas ele ganhou aqui um vale a parte de chopp, né? Ele não é muito chegado nisso não, né? O Fernandinho é mais do suco, da água. Mais saudável assim, mas a minha esposa gosta, né? Então, eu ia falar isso. Só tem uma coisa que deixa ele mais feliz do que agradar ele, é agradar a família dele. E aí a Agnes vai adorar, tenho certeza. Absoluto. E vocês vão aproveitar esse momento merecido lá de desfrute, de tranquilidade. Esse parceiro que é top, que é o Lourdes, que lá chegou lá, é uma imersão em 5 experiências, 5 cozinhas diferentes, funcionando ao mesmo tempo. A gente tocando só a Fibratec, a gente já fica doido. Você imagina você tocar 5 cozinhas diferentes no mesmo local, né? Tem que dar o parabéns aí ao Luz, que vem a cada ano melhorando e trouxe isso aí para Juiz de Fora. E aí agora, como parceiro, a gente tem a oportunidade de trazer isso para vocês que vêm aqui no podcast. Obrigado, Lourdes. Bacana demais mesmo. Quando for lá, pode tirar foto e marcar, que a gente vai marcar o Lourdes, tá? Deixa comigo. Beleza? Esse é mais um Papo de Fibra. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.